Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Olha só, estou gravando alguns vídeos na sequência para a gente conseguir bater esse objetivo de chegar nos 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Espero que vocês estejam gostando. Senhor Jesus, eu te peço de todo o coração que o Senhor possa guiar essa leitura, que ela possa nos acalmar, que ela possa nos encher de conhecimento da sua palavra e que ela possa guiar a nossa vida mesmo, que a partir desses aprendizados que a gente está buscando nessa leitura bíblica, que a nossa conduta se transforme e que a gente fique cada vez mais perto e mais parecido com Cristo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Shows religiosos. Jesus dirigiu-se outra vez aos discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes da lei. Vocês não erram quando seguem os ensinamentos a respeito deles, deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não guardam no coração e não o desmentem e o desmentem com o seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles as amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honrosos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está no céu. Não deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles: Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se, seja servo. Se ficar inflamado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito simplesmente em ser você mesmo, você terá a vida plena. Impostores. Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Se recusam a entrar e não permitem que os outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que consegue, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Vocês dizem: se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante que a pele de suas mãos? Que tal essa bobagem? Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor, mas se levanta as mãos, tomando Deus por testemunha, então ela é válida. Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos?
Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora da casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Mantêm registros contábeis meticulosos. Dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão, compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado, sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas? Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo pela cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhará. Então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada com flores à volta, mas 7 palmos abaixo o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que, se tivessem vivido no tempo de seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco, e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis, traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias sábios e mestres, geração após geração vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Há uma coisa que vocês não podem evitar. Cada gota de sangue justo derramada na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado dessa geração. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profeta, matadoras de mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora está desolada e não passa de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isso. Estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês vão dizer: ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Amém! Que linda essa passagem, que forte, né? Como ela tá toda pintada aqui na minha Bíblia. Primeiro aqui no começo do capítulo 23, né? Ele fala sobre os shows religiosos, né? E aí ele fala sobre as pessoas, né? Sobre o que eu estava falando aqui no capítulo 22, sobre os fariseus, que eram as pessoas da lei, que ensinavam as leis de Deus e tudo mais. E aqui ele tá falando assim, vocês não erram se vocês seguirem as leis de Deus, porque é isso mesmo, Deus as fez para que a gente pudesse seguir, né? São as normas e condutas de um povo que busca santidade, de um povo santo, né? Mas, e aí aqui, só que aí em contrapartida ele fala assim, mas o que adianta você pregar tudo isso e você não viver isso, né? Não tem nenhum valor. Você é só um show, vocês floreiam nas orações, vocês fazem culto a Deus de forma esplendorosa, mas o quanto disso é verdadeiro, o quanto disso é transformado em vida, o quanto disso pode ser visto na vida, né?
E durante essa leitura aqui, ele está falando só dos fariseus, né? Dos impostores, dos líderes religiosos. Mas eu fiquei, me peguei pensando em quanto disso às vezes não está na gente mesmo, né? Em formas pequenas, em pequenos detalhes que muitas vezes a gente peca por não ter tanta sinceridade, a gente peca por não dar o exemplo com a nossa vida, por falar uma coisa com a boca e viver outra coisa. Como isso é prejudicial, né? Como isso é apontado por uma falha grave por Deus, né? Como a gente tem que viver de acordo com o que a gente acredita, né? Se nós nos dissemos cristãos, nós temos que viver de acordo com essa identidade que nos foi dada, né? De filhos de Cristo. Isso tem que representar na nossa vida, né? E aqui mais para baixo ele também fala assim para que a gente não tire a autoridade suprema de Deus, né? Deus, Deus é nosso Pai, Ele que tem que mandar na nossa vida, Ele que tem todo o poder e autoridade. Que a gente não pode sair dando essa autoridade para todas as pessoas, né? Para outras pessoas. Então, que a gente fique bem atento com isso e dê a Deus o que é de Deus, né? Que é essa autoridade na nossa vida, né? Esse capítulo todo, ele é muito bom, né? E aqui no final dessa primeira parte ele fala, né? Você quer destacar? Humilhe-se, seja um servo, né? É o convite do serviço, sempre, né? E o serviço, ele começa dentro do nosso lar, ele conversa com o nosso cônjuge, ele conversa com nossos filhos, com a nossa família. Jesus Cristo, ele veio para servir, e de novo, ele é nosso exemplo. Então, que a gente sempre busque essa vida de serviço, de dedicação. Porque é assim que a gente ama a Deus também, né? E aí, na sequência aqui, ele vem falando dos impostores, né? Ele repete várias vezes a mesma... Quase todos os parágrafos começam aqui com, né? Não aguento mais vocês, líderes religiosos, fariseus, impostores, vocês são um caso perdido, né? E aí ele vai pontuando coisa por coisa de tudo que é tão fatal, né? Ele começa aqui falando, tipo, qual é a diferença de você cruzar os dedos ou você pôr a mão sobre a Bíblia, né? Você tem que ter palavra, você tem que ser uma pessoa honrada, porque Deus está escutando o que você está dizendo, né? Então, e aqui também me remete a superstições, né? Tem um monte de superstição que não agrada a Deus e você tem que ter sua palavra tem que ser uma só, não importa onde sua mão está, né? Depois aqui ele diz sobre, tipo, vocês pagam o dízimo, vocês fazem contas meticulosas, tudo certo, mas o mínimo que é justiça, compaixão e compromisso, vocês não vivem isso, né? E isso é indispensável, né? Como ele até falou assim, vocês não imaginam quão tolos vocês parecem. Escrevendo uma história equivocada do princípio ao fim. Então, a gente tem que dar o valor certo de cada coisa, por cada coisa no seu lugar, né? E aí também tem uma outra parte aqui que é legal, que ele fala assim, o que adianta a sua vasilha estar brilhando por fora e por dentro tá suja, né? Então, cuida do que tá dentro, limpa o que tá dentro, que é o nosso interior, e aí sim a sua vasilha vai brilhar para fora e vai fazer algum sentido, né? Então, isso eu vejo como ele falando do nosso ser, né? A gente cuidar do que tá dentro e aí sim vai refletir o que tá fora. E não ao contrário, você querer cuidar do que a aparência tá mostrando e não ser compatível com o seu interior. E aí ele continua aqui falando, né, de tudo isso, de como eles construíram lápides bonitas e honrosas, mas quando chega lá no fim, é todo mundo igual, né? Tipo, a carne que vai ser comida pelos bichos e o que valeu o que ele viveu, né? Quanto isso impactou a vida das outras pessoas, né? Então, é isso, pessoal. Com isso a gente fecha a leitura do capítulo 23. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam refletir sobre essa passagem. Comentem aqui embaixo algo que vocês queiram comentar, se vocês estão gostando. E é isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!